Bem, pessoal, boa tarde. Como prometido agora é o vídeo da operação que eu fiz na conta da mesa proprietária. Isso na data de ontem, certo? Aqui, ó, 9:01, o mercado acabou de abrir. Eu vou já soltar o vídeo aqui da operação. E assim, a gente faz uns cálculos baseado em algumas ADRs, algumas ações, para a gente ter um norte de qual é a possível direção do mercado na abertura, no horário da abertura, certo? Para quem não sabe, a abertura do mercado acontece às 9 horas, né? E aí aqui já são 9:01 e eu tenho aqui o primeiro candle se formando, tá bom? E vamos lá, vou explicar dentro dessa imagem o que são essas marcações. Aqui, ó, eu tenho uma FIBO de venda de um movimento macro que vem aqui de trás, certo? E a minha venda se deu aqui nessa região. Fiz uma vendinha aqui, ó, na mínima desse candle. O meu stop ficou lá em cima, de 120 pontos. Agora, por que eu fiz isso? Essas linhas vermelhas são regiões de retração de FIBO, que são onde o preço pode bater e voltar, certo? Então, assim, o mercado me abre com um gapzinho de alta leve. Ele já abre em cima de uma retração, aqui o 38%. Tem gente que não gosta de usar o 38, que diz que ele é fraco, só que é o seguinte, meus estudos me mostram que, assim, dentro de um movimento macro, o 38 é forte sim. Agora é claro que os 50 e o 61 são mais fortes. E no 38 eu também me sinto confortável se tiver confluências. Essa linhazinha aqui, preta, é a VWAP do dia anterior, que é uma espécie de média, só que dos grandes bancos, certo? E aí eu tenho essa tracejadazinha aqui, azul do 21, que é a média de 21 dos 60 minutos. Então eu tenho o preço meio que abrindo aqui abaixo dela, né? Mesmo que apareça ele aqui por cima, mas dentro do gráfico dos 60 minutos é como se o preço estivesse aparecendo, essa média ainda está passando por cima, então ele está aqui abaixo dela. E aí eu tenho uma VWAP do dia anterior, eu tenho um 38%, certo? E aqui a operação, o tamanho do stop estava dentro do esperado, eu peguei a minha vendazinha por aqui, tá? Entrei com 10 contratos e fui conduzindo a operação. Ó, nesse momento há muita volatilidade por conta da abertura, estava no gráfico de 2 minutos aqui ainda observando, caí para 1 minuto, ó, 1 minuto já tinha deixado um candlezinho positivo, ó, justamente na região da VWAP, ó. E aí eu olhei, posicionei aqui a operação, vi que o stop estava dentro, ó, ficou exatamente lá na máxima. E aqui eu soltei a minha ordem de venda. Entrei com 10 contratos, aqui embaixo tá mostrando aqui, ó, uma parcial com 150 pontos. Eu até cheguei a pegar uma FIBO para calcular esse movimentozinho aqui, para ver se tinha como aumentar essa parcial, mas aí a FIBO acabou se atrapalhando, ele já pegou minha parcial muito rápido, tá? E aqui agora eu estou ajustando a FIBO para esse movimento atual, que é dessa pernadinha de baixa com a abertura. E ó, vejam que a FIBO que eu falei, ó, essa vermelha, tá vendo? Dentro do movimento macro, ó. Tinha aqui 38, tinha 50, tinha 61 aqui em cima. Abriu, chegou bem pertinho dos 50, ó, mas ó, tinha muita trava aqui, ó. Essas médias todas são travas nessa região. E aí, vamos lá. Deixei o preço andar. Ó, meu stop era de 120 pontos. Eu fiz uma parcial com metade dos contratos que eu tava, certo? Fiz uma parcial de 150 pontos. Então, mesmo se o preço voltasse aqui em cima e me tirasse, e me estopasse, eu ainda ficaria levemente positivo. Acho que uns R$ 30 pelas minhas contas. Estou aqui com a FIBO, ó, fico observando o movimento.
Botei aqui o layout só com as VWAPs, ó. VWAP do dia anterior. E olha assim, muito forte, ó. VWAP do semanal aqui por cima. Depois que ele faz esse movimentozinho aqui, que ele fez o que, ó? Ele fez um micro pullback, ó. Ele vem, cai, voltou aqui em cima, tá vendo, ó? E fecha aqui embaixo. Então aqui nesse momento eu acredito que ele vai continuar a cair. E aí o que que eu faço com a minha ordem de stop? Eu coloco ela aqui, ó. Botei 10 pontinhos aqui na frente, praticamente 0 a 0. Se o preço voltar ali, ele me tira no meu preço de entrada e aí eu tenho garantido o valor que eu fiz a parcial, que seria de 150 pontos. Agora que eu vou conduzindo, estou calculando aqui até onde é que eu posso tentar carregar essa operação. E aqui, o que que eu estou observando nesse ponto? Fazendo um ajustezinho aqui, ó. Nessa mínima aqui, eu tenho o fundo do dia anterior. E aqui, ó, esse FDA é aquele fundinho que eu comentei no vídeo anterior, que seria o fundo mais relevante, porque ele é o fundo mais abaixo. E aqui eu tenho uma VWAP, agora eu não me lembro se é semanal ou é mensal, acho que é mensal. Ou seja, que seriam pontos de trava. Então, assim, além desses pontos aqui da Fibonacci, desse movimentozinho de alta que o preço poderia retrair até por aqui, ó, fraquejar para voltar a subir, o mercado faz o que ele quer. Eu tenho esse fundo aqui, muito forte, tenho essa VWAP mensal, o preço também, que pode também segurar o preço, e tenho esse fundinho anterior, que é o fundo mais baixo, o mais relevante, tá? E aí nisso eu vou observando a operação, deixando ela se desenvolver. Bem difícil, porque quando você vê um valor voltar contra, né? Ou seja, você tem aquela sensação de que está devolvendo, né? Que você já poderia estar ganhando, que você já poderia colocar no bolso. Mas o mercado é isso, existem inúmeras probabilidades. Vou dar uma aceleradazinha aqui no vídeo. Ó, nesse momento, ó, programei a minha ordem de saída, da saída final, lá nesse 61.8 de compra, que seria o último ponto bem forte, onde o preço poderia bater e voltar, tá? Deixei ela lá, tô aqui observando. Quando chegou aqui nesse fundinho, aí eu repensei a minha estratégia, porque nos meus últimos estudos eu cheguei a cometer um erro de não proteger uma operação, não garantir o lucro, entende? Cheguei a fazer operações, o preço andava bastante, e aí eu queria carregar cheio, não queria garantir nada, e aí por muitas vezes acabou que o preço voltava tudo, e me tirava no zero quando não tirava no stop. Aí o que que eu fiz, ó? Mudei aqui, botei 3 contratos nesse fundinho aqui, nesse momento, ó. Eu deixo aqui a parcial, mudei para 1 minuto para ficar vendo aqui o movimento micro. Ó, nesse momento aqui, ele pega meus 3 contratos, ou seja, eu garanto mais uma parte do meu lucro e agora estou com 2 contratinhos na boleta. E aí vou começar a conduzir, a mover meu stop ainda lá no 0 a 0, ó, e com 440 pontos na operação. Deixei ele romper, fiquei observando a VWAP, ó. Aí lembrando, ó, tem aquele FDA ali, que é o fundo
do dia 8, no caso, que eu falei que era o fundo relevante, tem essa VWAP. Eu só tenho 2 contratinhos. Fiquei observando. Estou no time frame de 5 minutos. Ó. Olha, 3 barras zonas de venda em linha reta praticamente, sem nenhuma correção. Não é um movimento saudável, porque o movimento saudável é aquele que vem fazendo zigue-zague. Se for para cair, ele precisaria vir, fazer correções e continuar caindo. Então, assim, quando ele está desse jeito aqui, o melhor é ir protegendo mesmo. 500 pontinhos aqui. Acelerar um pouco mais. Quando chegou lá naquele fundo ali, naquele outro fundinho que eu já tinha dito que era o mais relevante, eu peguei e botei ali mais um contratinho ali para fazer parcial, para garantir mais um lucrinho ali, ó. Protegi agora. Meu stop que estava aqui no 0 a 0 eu já garanti mais essa parcela aqui toda e estou arrastando o preço. Então nesse momento meu ponto de entrada estava aqui, eu arrastei meu stop para cá e aqui eu já protejo boa parte da operação. Botei mais um contratinho ali para ele pegar ali e botar mais uma parte do lucro no bolso. Ó, no 2 minutos, olha, o preço está muito esticado. Não é um movimento saudável. Tá? Acabou de realizar mais um contrato, ou seja, eu botei mais uma parte do lucro no bolso. Estou arrastando. Tenho esse 61 aqui, que é onde eu acredito que seja o último ponto de resistência, o último ponto onde o preço poderia parar. E aí eu estava decidindo se ficava conduzindo mais ou não e fui arrastando o preço, protegendo atrás da máxima dos candles anteriores. Mas quando chega bem aqui, eu realizo o último contrato ali no 61%, ó. Constante. Chegou lá, já tocou, me deu o sinalzinho aqui. Lá. Arrastei mais um pouco ali. Stop. E agora, ó, tô colocando o último contratinho para ele finalizar a operação. E zerei a minha operação. Zerei, ó, o horário atual 9h16, tá? E agora eu vou abrir o relatório do dia. E esse daqui foi o valor que eu terminei essa operação. Ó, uma operação que durou 15 minutos. A entrada na abertura, ó, que foi o horário que eu abri a operação. Quantidade de contratos, né? Fiz algumas parciais. Esse daqui foi o valor total que ele me deu. Só que como tem algumas taxas, o valor que eu ganhei foi esse daqui, de 663,60. Esse aqui, no caso, foi o meu ganho do dia. E para finalizar o vídeo, eu agradeço todo mundo que está aqui, que me deu uma força aí, que está olhando, assistindo os vídeos e tudo mais. Curtam o vídeo. Se tiver alguém que conhecer alguém que tem interesse, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal que eu vou estar postando mais vídeos com esse tipo de conteúdo e futuramente alguns conteúdos mais técnicos. Uma boa tarde e até mais.